Relatório de progresso número 1. O animatrônico está estável. Ele continua com a sua estrutura intacta, podendo ser remontado com as outras partes. Relatório de progresso número 15. Nosey, é assim que o chamamos, está começando a ter mais forma, a ganhar mais moldes, tendo capacidades de poder imitar seres humanos, de escutar a presença de outras pessoas e animais ao redor, e também o seu sensor de movimento está começando a progredir para que ele possa poder andar entre as pessoas. Relatório de progresso número 34. Nosey já tem uma forma bem mais definida. Já estamos colocando várias atualizações na sua parte mecânica e também na sua estrutura, para que ele aguente balas e também seja à prova de fogo. Relatório de progresso número 87. Algo deu errado. No dia 10 de junho de 2025, um jovem ali perto dos seus 20 anos, chamado Benjamin Poshreck, do estado do Maine, que é mais localizado na parte leste dos Estados Unidos, mais precisamente perto da cidade de Portland, acabou mostrando ao mundo no seu TikTok, no seu YouTube, uma criação de um animatrônico, que ele carinhosamente chamou de Nosey. Nosey é um animatrônico criado por ele, inspirado em algumas coisas da internet que muitas pessoas começaram a comentar, e ele tá praticamente criando do zero um animatrônico de verdade. Mas ele não está se inspirando nos animatrônicos fofos dos parques e diversões que nós já vimos em vários lugares, sejam no Brasil com Beto Carreiro ou Hopi Hari, ou até dos grandes parques americanos, como o da Disney ou da Universal. Não, ele está se baseando em alguns animatrônicos, principalmente de jogos que eu tenho certeza que você conhece, ou até de Analog Horrors, que eu tenho certeza que você já viu. Hoje, pessoas, eu vou explicar o que é Nosey e mostrar pra vocês tudo que eu descobri a respeito desse cidadão e também desse projeto Nosey. Fica aqui comigo, deixa o gostei e vamos ver o que é Nosey. A primeira coisa que eu me atentei era para ver se o cara era realmente de verdade, pois muito desses projetos que falam que são de verdade, eles na verdade tentam esconder um CGI ou um 3D muito do bem feito que tenta mesclar com a parte ali do ambiente. Você já deve ter visto várias FNAF VHS por aí, você já deve estar conhecendo mais do que eu até, várias dessas fitas ou Analog Horrors que tentam mostrar a realidade misturada, né, com a fantasia de uma criação de um universo terrível, seja com uma pessoa que entrou numa roupa de Godzilla, ou seja uma versão bizarra do Batman, ou até também inspirado em Five Nights at Freddy's, com seus próprios animatronics da Bone Burgers. Sim, estou fazendo referência ao Walton Files, e ele vai ser bem importante para a inspiração principal do que é o Nosey. Mas aí eu fiquei nessa dúvida, pô, a galera vem sempre falar pra mim, ah lá, Cor, estão fazendo animatrônico de verdade, tá, não sei o que. Aí eu vou ver, pô, é um projeto mais simples, já trouxe alguns brasileiros que já fizeram, já reagi a eles trazendo, e são mais legais de ver a estética, o animatrônico, sabe, ali andando e performando, mais como se eles pudessem ficar parados no palco, sabe, fazendo ali uma apresentação. Aí a galera comentou desse tal de Nosey, que é um animatrônico que aparentemente não é FNAF VHS coisa nenhuma, não é CGI, não é 3D nem nada. Pois aí eu fui procurar mais coisas a respeito do seu criador. O criador, Benjamin Poshreck, ele é conhecido como um artista plástico e também da metalurgia, ou também conhecido como soldador, que ele usa a arte também de carpintaria e vários outros elementos para criar suas estátuas, e tem até exposição dele no Museu de Portland. Ou seja, o cara não é um qualquer e também não é um cara que começou a fazer coisas de solda ontem, e também provando que não é nenhum CGI, ele já mexe com isso há muitos anos. Por mais que ele seja muito jovem, tá ali no seu perto dos seus 20 anos, ele conseguiu fazer algo incrível, né? Ter uma exposição, mostrar sua arte de estátuas e criações para ali o estado do Maine. Então aí vem a pergunta, esse animatrônico é de verdade mesmo ou não é? E é por isso que eu decidi mostrar para vocês que sim,
esse animatrônico tá sendo feito de verdade. Bom, pelo menos ele tá sendo, né, bem construído, tá sendo um bicho bem robusto. Mas é claro, eu tenho que falar também da inspiração inicial, que tem até fotos e coisas que eu estou mostrando agora pra vocês. Meio que ele tem uma similaridade com uma outra coisa que a gente viu na internet, chamado The Walton Files, onde um desses animatrônicos ganhou destaque, e tanto que até a galera começou a jogar ele no Gmod, começou a colocar ele em vários lugares, e agora parece que o Nosey serviu com uma certa inspiração. Dá pra ver vários detalhes do design se inspiram no bom de The Walton Files, que é o bicho com a coxa mais robusta, com o torso um pouco mais alongado, né, mais parrudo, como se ele fosse, né, meio maromba das ideias, e é claro, é um coelho. Tem várias coisas que o Citra vai postar que tem referências a coelho e, é claro, pô, dá pra ver ali, é praticamente uma segunda versão do bom de The Walton Files. Criado por Martin Walls, que é um cara espanhol e que fez essa série muito incrível e que algumas pessoas começaram a ver como uma até boa entrada de analog horror. Pô, a gente sabe que tem várias dessas coisas, né, que ficaram aí na internet, essas FNAF VHS, mas o The Walton Files é meio que uma qualidade acima. Tem várias animações, tem uma história bem completa e bem robusta, eu diria. Então a inspiração também do design é muito cativante. É uma coisa meio igual o Five Nights at Freddy's conseguiu fazer também. Você acha o animatrônico, pô, ele é legal de ver, mas ao mesmo tempo ele é meio feio. Mas ao mesmo tempo o design é muito bem feito, cara. Tanto que nos primeiros relatórios de progresso que o próprio Benjamin começou a falar, o Citra, eu vou referir mais a ele como Citra nesse vídeo, ele acabou até confirmando que ele tava recriando que seria o bom, né, da Bones Burger. Mas aí parece que o projeto começou a andar pra ficar inspirado naquele animatrônico e não ser exatamente uma cópia, né, trazendo ali, né, ele inteiro. Mas aí algumas pessoas começaram a notar que o tal do Citra, ele começou a falar umas coisas bem interessantes, que ele até pensa em deixar o bicho meio solto por aí, e aí a galera começou aí a loucura com isso. Não só por toda a estrutura dele tá montando um animatrônico de verdade, o que é bastante impressionante, mas ele conseguiu, cara, deixar meio crível que ele vai talvez montar esse bicho mesmo, mas aí é que a galera começou a falar, pô, se ele for puxar um pouco pra arte plástica, o bicho só vai ficar ali de boa. Mas aí é que a gente estava completamente enganado, porque conforme ele foi evoluindo, ele foi colocando mais coisas interessantes nesse animatrônico, que eu acho que ele pode começar a querer andar mesmo. As primeiras atualizações é ele mostrando mais as patas do bicho, né, as pernas ali, só meio que do joelho pra baixo, e também a parte aqui do cotovelo pra cima, como se já pudesse montar numa estrutura, mas ele montou só as extremidades primeiro, ele não montou a cabeça ainda, mas ele tá caminhando, né, pra montar e deixar o bicho inteiro mesmo, né, como se fosse um robozão praticamente. E robozão que eu tô falando, tem algumas métricas que ele acabou compartilhando, que é bem interessante, que o projeto é do bicho ter pelo menos 3 metros de altura. Bom, é aquela coisa, eu tenho 1,85, já sou meio alto, imagina. Vai ser um pouco grandinho, cara. Então eu acho que se a gente for comparar um pouco, cara, nossa, ele é alto. Imagina a galera que tem 1,50, é tipo o dobro do seu tamanho. Minha nossa, pelo amor de Deus, cara. Aí eu tava falando justamente que ele tá planejando fazer esse animatrônico andar. Porque que nem uma galera começou a falar, ah não, tá de boa, ele só faz arte plástica, esse bicho não vai andar não. Mais ou menos lá no relatório número 10, ele começou a falar, não, eu tô fazendo uma junta pra que o PVC continue andando firme e ele consiga ter as juntas para poder se mexer. E aí a galera tá falando, peraí, como é que você vai programar isso? Aí vai ter toda aquela parte da fiazeira depois, né? Deixar a estrutura para ele poder andar. Eu acho que esse animatrônico, ele não fica pronto esse ano, mas já tem ali aquela coisa. A galera falou, não, tá, peraí, eu acho que esse cara tá realmente fazendo o bicho para ele poder andar de verdade. Mas o que fez ele estourar mesmo foi o relatório de progresso número 17, postado no dia 15 de julho de 2025, quando praticamente a galera viu, não, peraí, ele
tá realmente fazendo, né? Com pistão, a parte pra fazer as juntas mexer, ele tá demorando muito porque é muito detalhe pra colocar num bicho só. Tô mostrando pra vocês que ele tá colocando as estruturas pra que o bicho realmente tenha, né, uma ossada interna, né, como se fosse, né, o endoesqueleto, mais a parte de fora, igual do Bones do Walten Files. E foi mais ou menos nesta época que a galera acabou conhecendo o animatrônico Nosey, onde ele tava conversando, falando realmente de cada vídeo ser um progresso do que ele tá construindo, né, o seu animatrônico. Até a data desse vídeo aqui tem 30 relatórios diferentes que ele tá colocando no seu TikTok e também no YouTube, postando basicamente tipo, olha, eu fiz isso hoje, eu tô fazendo isso hoje, e aí ele vai construindo o animatrônico aos poucos. Pois eu tenho certeza, se ele quer fazer com que esse bicho ande, ele vai demorar muito. Muita gente comparou também, tem a galera que eu já até trouxe aqui no canal, que é a galera do Wicked Makers, que também já fizeram o bom, né, do The Walten Files na vida real. E aí uma galera começou a falar, pô, mas os caras já fizeram no passado. Mas a diferença, né, do bom do The Wicked Makers pro do Citra é justamente que eles fizeram o bicho ficar meio parado e o bicho é mais estético, né? Ele é mais, dá pra ver que é meio que palco, né? Ele fica só meio que parado, ele não sai andando por aí. A maioria dos projetos da Wicked Makers, eles só movimentam uma coisa meio básica, mas é muito bem feito já, né? Toda a parte plástica, textura, a coisa, né, do pelo, eles fazem um trabalho muito bem feito. Eu já trouxe, né, o trabalho deles aqui no canal. Eles fizeram o Catnap, eles fizeram o Dog Day também de Pop Playtime, e eles são mais conhecidos pra fazer esses animatrônicos, sabe, pra fazer alguma apresentação, ou pra aparecer em algum parque, ou para alguma atração, né, que esteja ali querendo um trabalho deles. Eles já são conhecidos por isso há muitos anos. No caso do Citra, é um pouquinho diferente, porque ele tá fazendo o bicho com todos os detalhes e também com estrutura robótica para fazer esse bicho andar. Aí no dia 5 de agosto de 2025, o relatório número 23, ele acabou falando que ele ia se mudar para a Flórida, e aí o Nosey iria com ele. Mas foi aí no dia 22 de agosto de 2025 que as coisas começaram a ficar esquisitas, eu diria. Porque ele começou a postar algumas coisas, tipo, muito envolvendo coelhinhos. Não, o coelho tá correndo. Meio que ele já tinha colocado essa música, né, de fundo, falando que o coelho vai correr. E as pessoas não dando muita bola, falando, não, vai ser só um negócio de boa. Mas aí foi a partir desse dia que a galera começou a falar, será que a gente não aprendeu nada com Five Nights at Freddy's? Será que não teve um filme meio que falando umas coisas dessa? E foi aí que ele ganhou uma enorme repercussão, que foi no final de agosto desse ano, onde ele tava falando que tava pra se mudar e ele ia terminar a parte da estrutura da bacia do bicho, né, pra juntar as duas pernas e também deixar toda a parte pro bicho poder se movimentar depois. E foi na mesma semana, ou pelo menos nos perto dos dias ali, que ele começou a querer fazer uma ecolocalização, que é como se fosse um sonar ou uma espécie de localização sonora que o bicho vai poder colocar pra detectar coisas ao redor dele. Bom, inicialmente a ideia é para que ele não esbarre em nada, né? Por conta dessa ecolocalização, que ele não vai sair quebrando tudo pelo caminho, né? Mas aí ele vai poder detectar tudo na sua frente. Ele vai poder ver, até perceber, só pelo som, quem tá perto dele ou não. Qualquer barulhinho vai ser um negócio terrível. Ele já vai ver e já vai vir para cima. Ou pelo menos a ideia é que ele desvie, né? Não trombe no seu caminho. Mas é bem interessante saber que até isso ele vai colocar um sistema desse. Esse animatrônico tá bem avançado, viu? Ele foi fazendo várias outras atualizações também, principalmente de montagem, e agora com um novo design, meio que ainda se inspirando no próprio bom do Walten Files, mas agora parecendo mais com cara mesmo de que tá andando essa estrutura. E eu tô mostrando alguns desenhos bem interessantes que ele tá fazendo. Aí mais recentemente ele fez a ligação da bacia com as pernas e também começou a fazer o estudo da ecolocalização para que o bicho, né, possa se movimentar sinalizando por aí. Tem até algumas filmagens, né, do bicho no meio do mato, colocando ele ali, sabe, só as pernas, o que já é um negócio bem sinistro, meio aterrorizante. E realmente ele falou já em vários momentos, agora falando bem mais sério, né, do que
ver, né, falando, nossa, meu Deus, o bicho vai andar por aí e tal. Novamente, é um projeto muito bem feito, né? Um cara já é um artista, ele já trabalha há muitos anos como artista, fazendo estátuas e tudo mais, então ele tem uma experiência com isso. O projeto deve demorar porque ele tem que encontrar as peças corretas e também ele tem que fazer, acho que a forja dessas peças. A forja que eu falo é quando você tem um modelo, né, precisa de uma coisa específica e você não tem, tipo uma junta, um negócio e tudo mais. Talvez uma coisa ou outra meio pronta, mas com certeza algumas coisas ele tem que fazer um molde, né, da parte de ferro, da parte tudo certinha, do que só ficar pegando sucata por aí e acabar colocando, né, no animatrônico. Ele tem que ter as peças corretas, porque é aquela coisa, a gente tá vendo, né, tô mostrando os modelos, é uma coisa muito específica. Algumas coisas talvez ele consiga, sabe, peças genéricas, melhor dizendo, pra montar a estrutura daquele endoesqueleto pra ficar assim, ok, montando bonitinho. Mas tem coisas como a pata do bicho que só ele tem que fazer, né? Ele tem que ir lá pegar o ferro, virar, soldar, isso aí demora pra caramba pra ficar pronto. Fora também que eu quero entender como que vai ser a programação desse bicho, como é que, assim, ele tá montando algumas peças de ferro puro mesmo, esse tipo um bagulho meio pesado. E ele falou que um dos problemas do animatrônico é justamente que ele tá tentando aliviar um pouco o peso. Por mais que a gente veja, né, os animatrônicos, né, de Five Nights at Freddy's, no Walten Files, ou de qualquer outro jogo que seja, né, ou até nos parques, eles têm que ter uma certa, vamos por assim, compensação de peso para justamente poder fazer com que ele funcione, fazer com que ele possa caminhar e andar por aí sem ter nenhum tipo de problema. Então, por mais que o Nosey seja esse bicho, né, que tá sendo montado, e ele falou que quer soltar o bicho por aí, né, nossa, vou sortar e aquela coisa toda, eu ainda creio que é para um projeto artístico, é uma coisa feita por um artista, e aí a galera tá falando, ele é o William Afton, eu só não posso provar, né, aquele meme do Dexter, né, eu acho que ele é o William Afton, não me engana não. Mas novamente aqui, eu acredito que ele tá montando e novamente não vai ficar pronto esse ano. Eu acho que vai ter mais coisas do Nosey conforme vai andando. É um projeto muito impressionante, eu vou falar bem a verdade. Eu acho que é o animatrônico mais complexo que eu já vi sendo montado. Eu acho que até mais complexo que a Wicked Makers já fez. A Wicked Makers, ela já é experiente, ela sabe que tem peças que às vezes eles usam cano de PVC, ele mesmo tá usando alguns, mas eles não usam ferro puro ou bruto e tal para não deixar o bicho muito pesado. Ele vai precisar de uma estrutura muito pesada e quanto mais pesado, mais lento você é. Meio que é uma lógica, né? Quanto mais gordo você é, mais lento você é também. Você tem muito peso para carregar. E a mesma lógica funciona, né, para robôs dessa complexidade. Você precisa deixar ele meio que num equilíbrio para ele poder andar e para poder fazer as coisas, né, de animatrônico que ele quer, que é correr, sair por aí e vai saber, né, os loucos que ele vai meter deixando esse bicho. Imagina, fiquei pensando agora, os vizinhos desse cara, mano. Imagina, do nada, a galera, o vizinho vê lá o Five Nights at Freddy's e fala, o cara tá montando um animatrônico na garagem dele? Ele tá fazendo isso mesmo, ele tá montando um animatrônico da garagem dele. Aí vai vendo, imagina esse bicho pronto, que é o bom do Walten Files, no meio da floresta, assim, no mato da casa dele lá, parado olhando assim. Aí você fala, ele não faz nada. Aí ele começa a andar. Caramba, é um bicho bravo, filho, bicho nervoso. Enfim, muito interessante o projeto, muito legal também, e a reação da galera com medo é realmente plausível. Porque se ele mesmo tá fazendo as coisas com junta, que ele anda, que ele mexe, ele quer fazer com que tudo isso funcione, se realmente ele acertar a estrutura e virar realmente um robô que possa andar por aí, né, andar e mexer as patas certinhas, sabe, independente mesmo, aí é hora de ficar preocupado. Por enquanto, é um projeto artístico, eu diria. Mas vai saber o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, tamo junto. Vi aqui o Nosey com vocês. Maravilhoso, gostei demais da ideia. E concordo que eu tô um pouco com medo. Mas como ele é lá nos Estados Unidos, faz o estrago lá, velho. Ih, rebenta lá. Nós tá no Brasil mesmo, o que ele vai fazer com nós? Vai fazer nada. Muito obrigado, comenta aí o que vocês acham do Nosey e até a próxima.